Estude com Audioleis apresenta a sequência da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. E para que possamos dar sequência em nosso trabalho produzindo mais conteúdo de qualidade gratuito, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente e compartilhe nossos vídeos. E agora, vamos estudar? Capítulo 3. Do atendimento pela autoridade policial. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Artigo 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 2. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Inciso 3. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento. Inciso 1. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Inciso 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Inciso 3. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, inciso 1. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Inciso 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Inciso 3. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Inciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Inciso 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Inciso 1. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. Inciso 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Inciso 3. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Inciso 4. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Inciso 5.
Ouvir o agressor e as testemunhas. Inciso 6. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Inciso 6A. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento. Inciso 7. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: inciso 1. Qualificação da ofendida e do agressor. Inciso 2. Nome e idade dos dependentes. Inciso 3. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Inciso 4. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência pré-existente. Parágrafo 2º. A autoridade policial deverá anexar o documento referido no parágrafo 1º, o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Artigo 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Artigo 12. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Artigo 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 1. Pela autoridade policial. Inciso 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca ou, inciso 3. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Estude com Audioleis, democratizando o ensino e potencializando o seu aprendizado. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos e inscreva-se gratuitamente no canal. Até o próximo!